Olá, oitava série! Olá! Tudo bem com os senhores? Senhoras também, né? Senhoritas, todo mundo. Eu espero sinceramente que estejam todos bem, todos felizes e tranquilos no dia de hoje. Então, olha só, eu quero saber de vocês, especificamente nisso aqui, do que os senhores, do que vocês são fãs. Livro. De que? Qual livro? Romance. Qual? 50 tons de cinza. Polite? Little Liars. Hã? Ah, é do Vira Lobisomem. I'm coming for everyone. Os originals. The Originals, né? É fã de quê? Fãs revolucionários como Martin Luther King, Carlos Marighella. Tim Maia, meu amigo. Você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. Naruto. Coldplay? Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. Eu gosto de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Alguém já ouviu falar em fanfiction? Já ouviram falar? Já. Já ouviu falar? Quem ouviu falar? Ei, quem ouviu falar? Olha pra mim. Quem ouviu falar? O que ouviu falar? Nos anos 60, com a série Star Trek, os fãs começaram a criar as chamadas fanzines. A primeira delas se chamava Spock na Área, que era homenagem a um personagem da série. E dentro dessa revista vinha histórias, vinha debates, tinha tirinhas, desenhos dos fãs, e essas revistas eram divulgadas dentro dos eventos realizados pelos próprios fãs de Star Trek. Com o final de Star Trek, os fãs ficaram órfãos da série. E essas revistas, a Spocknalia inclusive, começaram a divulgar roteiros criados pelos próprios fãs, continuando a história da série, porque, se não me engano, a série não acabou com um final. Semana que vem o 15º episódio. A pessoa é tão fã do seriado que não aguenta, vai pro site e faz um outro capítulo. Ela quer extrapolar isso daí. Ela já se apropriou daquilo, ela já gostou daquilo, ela quer extrapolar. Então ela vai para um site de fanfiction e escreve. Então ela pode pode mudar um personagem, pode mudar o final, pode mudar o enredo, pode fazer tipo um cruzamento de história. Ela pega aquilo que ela gostou mesmo e transforma, pode transformar aquilo ali. É como se ele pegasse o livro, se apropriasse do livro, é como se o livro se tornasse dele, como se o Pretty Little Liars se tornasse da pessoa, autora, e aí vai lá e escreve na internet. Com a internet surgiram os fóruns. E nos fóruns havia aqueles que eram exclusivos para determinados assuntos, como Senhor dos Anéis, Harry Potter, Resident Evil, Silent Hill e por aí vai. Que ali tinha os usuários do site, que eram os fãs,
tinha liberdade para poder divulgar suas artes, seja desenho, fanfic ou qualquer outra criação. Nisso, com a internet, as fanfics explodiram, porque agora elas não eram exclusivas. Não tem mais só o autor ou só o escritor. A gente tem o lautor, que é a pessoa que leu, gostou muito, então ela vai produzir além daquilo. Ela vai escrever além daquilo, ela vai escrever, vai para o site, vai escrever porque ela gosta mesmo, né? Porque ela achou aquilo muito interessante, de repente quer mudar um final, quer mudar um personagem, quer mudar alguma coisa, ela vai lá e muda. Ela pode fazer isso. Podem misturar histórias, podem pegar o Gossip Girls e juntar junto com o Teen Wolf, tá? Podem pegar Violetas na Janela e misturar com Grey's Anatomy. Podem misturar história, pode mudar o final, pode fazer o que quiserem com a história aí, tá? Os senhores vão fazer uma fanfiction de pé quebrado, ou seja, vão fazer primeiro no papel, para depois a gente passar para a internet. Cinderela. Sinopse. Ana, uma linda e jovem menina de 16 anos, que muito cedo perdeu seus pais, pois ao nascer foi arrancada dos braços de sua mãe, sendo assim criada pela causadora de tanto sofrimento para a mãe da menina. Esta mulher, chamada Adriana, sempre foi muito boa com a menina, pois além de Ana, tinha 2 filhas que também tratavam a menina muito bem. Além de tudo, Ana foi recebida por uma família com uma renda muito alta, pois a mãe dela era uma médica bastante conhecida. Alison, Ari, Spence, Hannah e Emily formam um grupo de amigas conhecidas tanto fora como dentro da escola Rosewood. Elas eram implacáveis, até que a líder Alison desapareceu misteriosamente. 2 anos depois, quando as garotas já estavam no colégio, alguém apenas conhecido por ar começa a enviar mensagens anônimas ameaçadoras que continham segredos que apenas Alison sabia. Hoje você pode entrar num site de fanfiction, escolher alguma obra que você gosta e ler sobre ela. E você pode comentar. E os fãs têm essa troca. Este site foi criado com o intuito de divulgar as séries originais, reunir fãs, como da galera aí do Pretty Little Liars. Ensaiei a semana inteira, desde terça-feira para falar isso, falei errado ainda, e proporcionar momentos de lazer através da leitura. Assim como incentivar as pessoas a trabalharem seu lado criativo, escrevendo suas próprias histórias. Você não paga nada por isso. Para ler ou postar no site, o uso é gratuito. Mas olha só aqui, presta atenção, olha para mim. Todo mundo olhando para mim. Geralmente, quando os senhores escrevem para quem ler aqui na escola. Quando vocês fazem uma redação, quem lê? Professor. Presta atenção aqui, quando vocês escrevem aqui, uma porção de gente vai ler. Por isso que o site tem esse cuidado de colocar aula de português. Você pode entrar aqui e achar uma porção de aula de português, tá? Ocorre muito que o escritor de fanfiction leia outros livros, aí entram também os clássicos, para poder melhorar a escrita. E certa vez eu conheci um escritor de fanfiction que começou a ler Eça de Queiroz para poder entender como é que usava o ponto e vírgula, porque Eça de Queiroz usava muito. O contato, a criação da fanfiction faz com que o escritor entre em contato com mais obras, com diferentes mídias, para poder sempre melhorar e criar mais. Além do professor ler a história de vocês, ele também faz o quê? Ele corrige. Dentro do site, existem pessoas que são selecionadas. Elas fazem um teste, todo ano abre uma prova para ser um beta leitor. Você escreveu uma redação, as meninas que escreveram do seriado aí, pode pedir a alguém, você solicita um beta leitor, ele vai ler essa história e ele tem um prazo para te devolver. Ele pode falar assim,
vem cá, seu personagem é tal, mas eu não entendi, não tá legal. Então muda isso, muda aquilo. Além, o professor te ajuda na sala, mas se você escrever uma fanfiction, por exemplo, outras pessoas vão poder ler a sua história e te ajudar também. Um autor revisa o texto do outro, que são chamados de beta readers ou leitores beta. É algo que eles fazem simplesmente por amor ao universo que eles gostam. Vale lembrar que esses beta leitores não é gente que aparece assim, do nada, vou corrigir essa história, não. Eles passam por um processo de avaliação, existe um tempo dentro do site para eles se inscreverem, eles são avaliados e há pessoas que avaliam para ver se eles podem ou não ajudar outros fanfiqueiros a escreverem. É sempre algo que vai agregar, algo que vai ser divertido. E ele é motivado a escrever mais através dos comentários, através dos acessos ao texto dele. Ele vai querer aprimorar a escrita dele. Ele vai querer buscar, seja dentro da escola, seja na internet, seja em livros, meios para poder melhorar a escrita dele. Então, ele sempre vai querer dar o melhor dele, porque ele vai ter um público para isso. A coisa acontece muito mais naturalmente, porque não tem tanta ênfase no erro, assim, vamos dizer. Quando a gente está na escola, geralmente o professor, ele costuma corrigir o erro, ele costuma olhar somente o erro do aluno, e aí o que é bom geralmente é deixado de lado. Como eles são fãs, eles acabam compartilhando muitas coisas, isso aí fica num ambiente mais amigável, mais tranquilo, até de você se corrigir o outro também, de pedir ajuda para poder escrever. Agora os senhores vão ocupar cada um computador, para a gente poder dar uma olhada no site, calma, a gente vai organizar isso, para dar uma olhada no site e escrever depois. Seria maravilhoso se os professores conhecessem a fanfiction. A grande maioria não conhece, porque não tem tanto contato com a bagagem que o aluno traz de casa. Porque hoje em dia, boa parte dos alunos ou escreve, ou lê fanfiction, ou frequenta fórum, ou já teve algum tipo de contato com isso. E isso não é trabalhado dentro da sala de aula. Seria muito bom se os professores tivessem contato, pesquisassem sobre, que tentassem trazer para dentro da sala de aula. Porque a escrita não deve ser apenas algo chato, monótono, ou só ligado à dissertação, como fazem hoje em dia no terceiro ano. Geralmente na sala de aula, o professor começa a aula, uma aula de produção de texto. Hoje é a aula de produção de texto. Então ele começa a aula 1h da tarde, vamos supor, e ele quer que o menino termine o texto 1h50. 1h50 o menino tem que pôr o ponto final. E o que a fanfiction traz de real nisso tudo aí? A situação da língua não é artificial. Ele vai escrever, ele está ali porque ele gosta, ele vai escrever no site porque ele achou interessante, porque ele gostou da história, porque ele gostou do autor, porque ele gostou do personagem, porque ele gostou de determinada coisa, então ele vai escrever. E não é uma situação artificial, é uma situação que realmente ele está pondo em prática a língua dele, ele está pondo em prática a língua portuguesa, ele está escrevendo realmente para alguém ler. Não é somente para o professor ler, ou somente para uma pessoa ler, e às vezes para ninguém ler o que ele escreve na escola, né? A escrita tem que ser algo divertido, a escrita tem que ser prazerosa, a escrita tem que ser uma atividade gostosa. Assim como ler o livro que você tanto ama, assistir o filme que você é fã do diretor ou do roteirista, ou jogar aquele game que está em voga hoje em dia. A escrita tinha que ser tratada como
algo prazeroso, não como uma obrigação. Muitas vezes a aula dele, a aula de produção de texto fica massacrante, fica chata, fica enjoada, fica maçante, e ele não quer escrever, ele não tem inspiração, ele pergunta se é para nota. Então, quando ele vai para um site de fanfiction, muitas vezes ele fica mais feliz, vamos dizer assim, porque é divertido escrever na internet, e vale dizer que a gente não está procurando só diversão, é divertido, mas não é esse o principal objetivo. Ele vai escrever com muito mais vontade, porque outras pessoas vão ler isso aí. Em uma viagem em um dos maiores navios do mundo, estavam a bordo Rose e Jack, que estavam felizes ao se reencontrarem depois de muitos anos que se perderam, que não se haviam. Mal sabia eles que naquele dia seria o início de uma rivalidade por suas vidas. Na manhã daquele dia, Rose e Jack estavam tomando café, quando o capitão alertou a tripulação que o navio estava sendo atacado por anacondas. A tripulação começou a se desesperar e nessa correria Rose se perdeu de Jack e pensou que ele escapou ao deixar para trás. Eu mudei um pouquinho dos personagens, só tem 2 os principais. O roteiro do filme quase todo. Tentaram se matar, mas só que no final, porque o capitão disse que tem só uma sala que permite a entrada de poucas pessoas, e uma dessas poucas pessoas foram ele. Mas só que o capitão não calculou que essa sala não tinha entrada de vento. Então, no final, todos morreram asfixiados.